Bom dia, prof! Seja bem-vinda ou bem-vindo a um canal que é feito especialmente para você, professor, que está preocupado com a sua prática. E aqui, hoje, eu tenho uma pergunta um pouco desafiante. Você tem coragem de desagradar? E por que eu trouxe o tema de coragem de desagradar? Durante muito tempo, eu tive essa sensação e essa vontade, inclusive, de ser aceita por todas as turmas, de que todas as turmas gostassem da minha aula, e eu reparei que as coisas não funcionam bem assim. Recentemente, eu estava em mentoria com um dos meus mentorados e eu tinha proposto uma ideia para ele trabalhar em todas as turmas dele. Essa ideia funcionou em absolutamente todas as turmas, menos uma. E ele estava frustrado, revoltado, acabado, porque nessa uma turma não tinha funcionado. E eu parei, olhei e falei, será que a gente realmente precisa agradar a todas as turmas? E a gente consegue isso? Claro que não. A gente não consegue agradar todo mundo. E nem tem como, gente. Isso também é algo que tira um peso da gente quando a gente percebe que não tem como agradar todas as turmas e em todos os momentos. Isso faz com que, inclusive, a nossa docência fique um pouco mais leve. E a primeira coisa que esse professor me falou era que ele queria muito que gostassem da aula dele, porque ele tinha se esforçado muito. E, gente, isso é natural. A gente coloca um esforço, a gente prepara a aula com muito carinho, mas às vezes os alunos não dão esse retorno. E isso vai acontecer na sua vida docente. É normal que, às vezes, em milhões de aulas que você vai dar uma mesma dinâmica ou o mesmo conteúdo, em algum momento, aquele grupo de alunos pode não se identificar ou não gostar daquilo. Mas isso não faz de você um fracasso ou um professor pior, porque em uma turma aquilo ali não funcionou. Inclusive, eu até falei isso pra ele, ele conseguiu fazer com que aquela dinâmica funcionasse em todas as outras turmas, e isso sim também deveria ser valorizado. Além disso, é importante se perguntar por que não funcionou naquela turma específica. E aí ele me deu um retorno. Aquela turma começava às 7 horas da manhã, os alunos são super agitados, são mais de 30 alunos em uma sala, e acabou que a forma como ele estava propondo essa dinâmica não bateu, não deu aquele match com aqueles alunos. E aí, não é importante a gente parar e refletir sobre isso do que achar que é simplesmente um erro nosso ou algo que você que fez de errado? Às vezes, a gente fica esperando muito aplausos ou um retorno imediato a partir daquilo que a gente fez. Mas a gente também tem que pensar que às vezes, em um determinado momento, aquilo ali pode não ter funcionado ou parecido que não funcionou, mas no final das contas pode ter gerado o aprendizado que você queria. E é muito melhor que os alunos saiam com o aprendizado efetivo da sua aula, não é mesmo? Além disso, quando a gente tem turma agitada e exatamente essa necessidade de se colocar ali como uma autoridade e de estabelecer certos limites com a turma, nem sempre a gente vai conseguir que todo mundo goste disso, ainda mais se a gente estiver falando, por exemplo, de um ensino fundamental, não é mesmo? Eu vou falar uma coisa pra vocês. A autoridade não nasce da vontade de ser amado. É muito importante que a gente entenda a necessidade da gente ser respeitado em sala de aula. E para isso, às vezes, você vai ter que desagradar. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Provavelmente, eu vou desagradar vocês. Em algum momento, vou ter alguma fala que vocês não vão gostar. E isso também é normal. Tem alguns podcasts que eu escuto que, às vezes, a pessoa fala alguma coisa que não bate muito comigo ou que eu não me identifico. Mas isso não faz com que eu ignore completamente todas as outras coisas que eu gostei daquele conteúdo, que eu gostei, que me acrescentou e que foi importante pra mim, só porque em algum momento aquela pessoa me desagradou. Percebe? É claro que existem certos limites que a gente vai ter, mas, no geral, é importante a gente dar uma segunda chance e, principalmente, entender que a gente não vai agradar a todas as pessoas o tempo todo e nem que as pessoas vão achar a gente agradável, né? Então, é por isso que a gente precisa ter esse equilíbrio. E sim, professor, você em alguns momentos vai ter que desagradar. E eu já desagradei também.
E isso faz parte, inclusive, do nosso dia a dia na sala de aula. Até porque, em alguns momentos, é muito necessário que a gente coloque um certo respeito e se imponha diante de questões como indisciplina. E aí, se você não desagradar as pessoas que estão sendo indisciplinadas, como vai ser? Percebe? Isso acaba fazendo com que alguns professores tenham a tendência a ser muito bonzinhos, a tentar agradar o tempo inteiro, porque acha que isso vai fazer com que os alunos respeitem mais, ou por gostarem mais da aula deles, não vão ter casos de indisciplina. Só que não é assim que funciona, gente, tá? É muito importante que vocês saibam que, mesmo que os alunos gostem de vocês, isso não quer dizer que eles não vão ser indisciplinados, porque é natural, ainda mais dependendo da idade, que as pessoas fiquem dispersas ou que elas queiram sair um pouco daquele momento em que eles estão naquela aula. Então, é um pouco pra gente não ficar achando que só porque você desagradou ou alguém não fez exatamente aquilo que você esperava, isso faz de você alguém menor. Então não vamos pegar um acontecimento ou um episódio e reduzir, né, isso ao ponto de fazer com que você pense que você é menor porque aquilo ali não funcionou da forma como você imaginava. Sabe o que é pesado mesmo? A gente ficar tentando se moldar para caber numa outra pessoa, no que os outros esperam da gente, e a gente acabar saindo de si próprio, não cabendo em si mesmo, né? Então, eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre, primeiro, você tá deixando que um episódio ou alguém que não gostou tanto de algo que você fez ou algum desagrado, né, redefinir quem você é como professor ou até mesmo como pessoa? Cuidado, tá? Porque isso daí é furada. E não só isso, mas lembre-se que é natural que em algum momento a gente desagrade as pessoas ou não consiga a atenção e nem que todo mundo goste da gente. Eu vou falar isso pra vocês. Durante muito tempo, eu achei que eu tinha que dar uma aula perfeita e estar sempre muito à disposição dos alunos e que eu tinha que ser sempre muito legal, e chegou um momento em que eu fui desafiada, em alguns momentos em que eu perdi a minha autoridade exatamente porque eu estava sendo legal demais. E hoje eu percebo que é muito importante que você se posicione e você saiba exatamente o seu valor antes de qualquer coisa. Antes que alguém te diga sobre o que é a sua aula, você tem que saber tudo que você se preparou, tudo que você fez, toda a sua trajetória. E isso vai fazer com que você entenda que você é muito mais do que um episódio ou do que alguém que possa ter ficado, sei lá, sem gostar de você. É isso, gente. Sala de aula e até mesmo a vida, a gente não precisa ser amado o tempo todo, mas na sala de aula especialmente é importante que você seja ouvida ou seja ouvido, e isso exige muita coragem. Coragem, inclusive, de desagradar, porque às vezes isso vai ser necessário, tá? Bom, aqui a gente fecha esse episódio. Eu espero que vocês tenham curtido, que gere aí uma reflexão. Coloquem aqui nos comentários se vocês querem algum outro tema ou se vocês curtiram esse tema que foi trabalhado aqui hoje. E não só isso, venham lá para o meu Instagram, o @mais.didática, porque eu tô postando muito conteúdo valioso para vocês, professores, que querem desenvolver a prática de vocês e tá cada vez mais transformados, não só entendendo a complexidade que é a sala de aula, mas também se aprimorando e olhando cada vez mais para o seu próprio valor e para tudo aquilo que você tem investido em você mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo e até a próxima!